conversando. E diz a palavra que primeiro eles comeram. Você imagina que eles passaram a noite inteira ali trabalhando, eles estavam com fome, né, irmãos? E crente gosta de comer, né? Oh, meu Deus, como é bom comer. Oh, Jesus, glória a Deus. Não vejo chegar sexta-feira. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eles estavam ali reunidos e eles conversaram. E depois que eles comeram, Jesus, ele chama Pedro em especial. Por quê? Porque Pedro precisava de uma cura diferente. Pedro necessitava de uma cura nas suas emoções de uma forma diferente dos outros. Os outros não negaram Jesus? Sim, também negaram Jesus. Jesus aproximou-se daquele grupo de discípulos, por quê? Porque eles fugiram também. E a fuga deles foi uma forma de negar Jesus também. Mas Pedro verbalizou aquilo. Pedro verbalizou que não conhecia Jesus. Qual foi a palavra que o pastor trouxe no domingo? Não foi sobre o poder das palavras? Irmãos, todas as palavras que nós lançamos, elas ficam ali no mundo espiritual, elas vão rodando ali no mundo espiritual. E muitas vezes nós precisamos anular essas palavras. Essas palavras precisam ser anuladas no reino espiritual. E Jesus, quando ele chama Pedro, ele olha dentro dos olhos de Pedro. Você imagina Pedro tentando desviar os olhos dele. A minha filha, toda vez que ela apronta, eu chamo a atenção dela e falo: vem aqui, olha para mim. Ela olha e ela desvia o olho. Ela olha e ela desvia o olho. Eu imagino Pedro tentando fazer a mesma coisa. Por quê? Porque nós temos essa dificuldade, irmãos, de encarar os nossos fantasmas, de encarar os nossos medos, de encarar as nossas adversidades, os nossos desafios. Mas Jesus, ele chama Pedro. Eu imagino Jesus olhando dentro dos olhos dele e falando: Pedro, você me ama? Quando Jesus pergunta isso para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro fala assim: sim, Senhor, eu te amo. E ele começa a recordar tudo aquilo que já tinha se passado na vida dele. Ele começa a recordar daquele momento aonde ele estava ao lado de uma outra fogueira, aonde ele disse: não conheço o Mestre. Ele recorda isso daquilo, mas ele disse: não, Senhor, eu te amo. Por quê? Porque agora ele está vendo Jesus. Jesus realmente ressuscitou. Jesus estava ali presente com eles, estava ali ao lado deles. E Jesus pergunta novamente para Pedro: Pedro, tu me amas? Você me ama, Pedro? Pedro fala: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Jesus novamente pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Aí já Pedro fica irritado, né? Senhor, o senhor está vendo que eu estou falando que eu te amo? Já falei uma, já falei duas, já falei três, eu vou precisar falar mais quantas? Né? Às vezes a gente já fica meio irritadinho, que eu imagino que foi isso que passou na cabeça de Pedro. E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus, ele precisava que aquelas palavras que foram ditas por ele lá atrás fossem anuladas através da boca dele. Quando Pedro declara: Jesus, eu te amo, ele corta uma negação. Jesus, eu te amo, ele corta a segunda. Jesus, eu te amo, ele corta a terceira. Jesus, ele precisava trazer esta cura para Pedro. Porque se Pedro não fosse curado na sua emoção, se os discípulos não fossem curados na sua emoção, o Evangelho não teria sido pregado em todos os cantos da terra. E Jesus, ele precisava trazer esta cura para eles. E quando Jesus vira para Pedro: tu me amas? Quando Pedro diz sim, ele fala o quê? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta os peixes que eu te coloquei para pescar, que são as almas. Porque eu fiz de você um pescador de almas, não um pescador de peixes. Então, irmãos, quando Jesus ele traz isso para Pedro, ele aponta essa falha de Pedro, ele mostra para Pedro que a partir dali ele pode recomeçar. Ele está dizendo assim: Pedro, seu ministério é muito grande para você parar por aqui. O seu ministério, o que você vai viver por causa da minha vida é muito grande. As pessoas que você vai alcançar é muita gente. Os milagres que você vai operar é muita coisa. Não
dá para você agora pegar a rede e simplesmente voltar a ser um pescador. E quantos de nós, irmãos, muitas vezes estamos querendo voltar a pegar as redes para pescar peixes? Por quê? Porque muitas vezes negamos Jesus em alguma coisa, ou porque muitas vezes estamos chateados com alguma coisa da igreja, ou porque estamos chateados com alguma situação da nossa vida que não está do jeito que nós queremos, ou porque muitas vezes enfrentamos um problema, um desafio, uma enfermidade. Irmãos, quantas vezes nós queremos muitas vezes deixar o arado, deixar de fazer a vontade de Deus, deixar o ministério que o Senhor colocou na nossa vida, por quê? Por dificuldades nossas. Nessa noite o Senhor te chama para que você possa pegar as suas mãos, o seu arado, e levantar e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Nessa noite você vai pedir para o Senhor para Ele curar aquela área, aquele momento, aquela situação que te feriu, aquela situação que te fez parar, aquela situação que te fez pensar 2 vezes em seguir a Jesus. Aleluia. Você precisa pedir para o Senhor: Deus, me mostra qual essa situação se existe na minha vida. Eu não quero mais ficar fora, eu não quero ficar a par, eu não quero, mas eu quero sim viver o Evangelho de Cristo. Eu quero sim viver as promessas do Senhor. Deus, Ele não quer que você largue mão do seu arado. Como é o chamado do Senhor na sua vida? Para que o Senhor te chamou? Para que foi que o Senhor te chamou? Não importa qual é o chamado, o que importa é que você exerça ele com excelência. O chamado que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós precisamos exercer com excelência, com desejo, com vontade no nosso coração. Qual é a cura que você precisa nessa noite? O que tem feito você tentar desistir? O que tem feito você pensar em desistir? Nessa noite o Senhor te chama para que você possa viver as promessas do Senhor. Se coloque de pé no seu lugar nessa noite. Aleluia, Deus, aleluia. Pedro diz a palavra do Senhor que ele se tornou um grande líder. Ele se tornou um homem grande. Por quê? Porque ele podia por ele mesmo? Não, mas porque o Senhor o chamou para esta liderança. Porque o Senhor o chamou para isso. E ele precisou passar pela escola do perdão, porque ele precisou se perdoar. Se perdoar daquela situação a qual ele tinha negado o Senhor. Jesus veio para trazer cura na vida dele, para trazer cura naquela área da vida dele que ele necessitava. E nessa noite o Senhor está aqui para trazer cura para você. Você vai profetizar esta cura na sua vida. Você vai profetizar esta cura na sua vida. E nós precisamos entender que viver o chamado do Senhor significa que nós devemos nos doarmos. Nós precisamos nos doar. Nós precisamos doar as nossas vidas, doar o nosso tempo. Irmãos, o tempo é o nosso bem mais precioso. E nós precisamos doar o nosso tempo na obra do Senhor. Precisamos doar o nosso tempo para fazermos a vontade do Senhor. O Senhor, Ele te chama nessa noite. Feche os teus olhos e peça para o Senhor, para Ele renovar esse chamado na sua vida, para Ele renovar esse chamado na sua vida nessa noite, que você possa sair daqui renovado certo, com a certeza daquilo que o Senhor chamou você nessa vida, para aquilo que o Senhor te chamou, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, estamos aqui diante do Senhor, Pai, e nessa noite, Pai, eu venho te pedir, Deus, cura, Senhor, Senhor, sobre as nossas emoções, cura, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, eu te peço, Deus, aqui, meu Pai amado, que em algum momento o Senhor pensaram em parar, pensaram em desistir, em nome do Senhor Jesus agora, Pai, que o Teu Espírito Santo venha estar tomando agora as nossas vidas, vai tomando agora, Senhor, a cada coração, em nome de Jesus, e que esse chamado, Senhor, seja renovado, Senhor, seja renovado, meu Pai, na vida de cada um dos Teus filhos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do
sejamos curados, Senhor, nas nossas emoções. E que assim, Senhor, como Pedro, como ele recebeu, Senhor, aquela cura, como ele recebeu, meu Deus, aquele chamado novamente, Pai, que esse chamado possa arder no nosso coração, que esse chamado possa arder nas nossas vidas mais uma vez, em nome do Senhor Jesus.